Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 14 minutos, hoje segunda-feira, 12 de junho, dia dos namorados, dia mundial dos namorados e é claro, todos os dias é dia de você tratar bem a pessoa que você ama, essa aqui é a grande verdade. Portanto, muito obrigado você da capital, você amigo do interior, até onde chega o sinal da emissora mais popular, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. E eu quero aproveitar aqui também, muita gente comentando, tem muita gente aí perguntando também nas redes sociais, Marco Sabadini, essas eleições, esse ano é atípico, como é que estão as coisas? Muita gente aí colocando o seu nome à disposição para essa eleição suplementar e aí a gente tem essa semana para que todos ali possam se decidir realmente quem serão de fato de direito os candidatos a concorrerem aí ao governo do estado nessa eleição suplementar. A gente tem que aguardar e é claro que você que fica de olho na tela, de olho na Band, no nosso jornalismo e todos os programas aqui, você vai estar super bem informado. Portanto, continue com a gente, hein? Já já os detalhes de todas as matérias do programa de hoje. Sejam bem-vindos. 12h15 pela Band, mais uma edição do Exija Seus Direitos. Muito bem, já são 12 horas e 16 minutos. Eu começo o programa mandando um abraço fraternoso, é claro, aos grandes amigos. A gente, antes de entrar no ar, a gente recebe muitos comentários aqui nas redes sociais. Portanto, eu quero mandar um abraço a você que me segue no Instagram, Marcos Sabadim, tá bom? É o meu endereço no Instagram. Tem também o Twitter, Sabadim Oficial. E o nosso site, é isso mesmo, um site que a gente também tem muitas notícias. Nesse site você pode acessar o www.marcosabadim.com.br e toda a programação da emissora mais popular do nosso estado está à sua disposição no YouTube. É só você acessar youtube.com/Band Amazonas e não só o programa Exija Seus Direitos, mas todos os programas à sua disposição para você ver, rever, comentar, compartilhar quantas vezes você quiser. Obrigado de todo o coração, meu grande amigo Cícero Alencar, né? Meu grande amigo Cícero, um abraço, está prestigiando aí o programa Exija Seus Direitos, mas vamos aproveitar logo aqui e trazer notícias para vocês, hein? Olha, 2 policiais federais e 1 policial civil ficaram feridos durante uma troca de tiros na noite da última quinta-feira. Vocês estão lembrados? Nós falamos aqui. Isso aconteceu em operação contra o tráfico de drogas em Manaus, mas a troca de tiros foi entre os próprios policiais e teria acontecido por engano durante uma busca por traficantes de drogas. E apesar mesmo aí desse incidente, meia tonelada de entorpecentes foi apreendida. A reportagem é da Gabriela Moreno. Coloca para mim aqui na tela. O incidente ocorreu no Rio Negro, nas proximidades de um estaleiro. 2 policiais federais e 1 policial civil ficaram feridos durante uma troca de tiros por engano das equipes. O alvo de ambas equipes eram traficantes. Em nota conjunta, as polícias classificaram o caso como, abre aspas, confronto armado após equívoco recíproco na identificação dos alvos, fecha aspas. Após o incidente, os servidores da Polícia Federal e Polícia Civil do Amazonas foram socorridos pelo SAMU e não correm riscos de vida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as 2 equipes estavam em atividade de repressão ao tráfico de entorpecentes e tinham como alvo uma embarcação que transportava cerca de meia tonelada de drogas. A nossa lancha da Deflu é caracterizada, a que eles estavam não é caracterizada, foi por isso também que acredito que, e pela luminosidade, não sei se eles viram a nossa lancha, não sei se deu para ver, né? Então, no meio do rio, cenário escuro, a situação tensa, tráfico de drogas, e aconteceu essa ocorrência. Apesar do incidente, as equipes conseguiram êxito na ação, apreendendo os 500 quilos de drogas. Eloy Léo Berger, de 46 anos, e Mário Jorge de Assis Rebelo, de 51 anos, foram pegos pela Polícia Civil, transportando maconha do tipo skunk e cocaína. Estavam efetivamente no local transportando essa droga, né? O Departamento de Inteligência do DRCO continuará as investigações para identificar os demais indivíduos responsáveis por esse crime, né, para que sejam identificados. A polícia não mostrou o rosto dos suspeitos para não atrapalhar as investigações. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Bem, olha, são 12h19, obrigado a Gabriela Moreno pela reportagem. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, né, sobre esse incidente. E conforme tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal, você veja como a polícia está trabalhando bem, eu já vejo por esse lado. Porque as duas estavam fazendo investigações, né, separadamente, a respeito dessa droga que estava chegando em Manaus, na capital amazonense. Você veja que é tão secreto o negócio, é um trabalho tão fechado mesmo ali, que ninguém sabia tanto a federal não sabia que a civil também estava nesse caso. E é claro, a troca de tiro aconteceu, mas foi importante também a gente lembrar que a própria Polícia Federal, eu li alguma coisa sobre isso nesse fim de semana, que isso também fez com que as duas pudessem se acertar, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal, e que eles possam trabalhar em outras ações já em conjunto, para que nenhum problema como esse possa ter acontecido. Agora, você vejam só, 0,5 tonelada, hein, gente? 0,5 tonelada de drogas estariam desembarcando na capital amazonense. Você imagina só, essa droga já chega que já é uma porcaria, né? Skunk é tudo de ruim que possa existir em droga. Para começar, para se ter uma ideia. E aí quando chega aqui, eles quando distribuem essas drogas, né? Aí eles ainda colocam mais porcaria, que é para render. Então, se você tem uma ideia de meia tonelada, que seriam 500 quilos, isso daí é para mais de 1 tonelada. E o seu filho, a sua filha, muitos jovens que estão aí adquirindo essa porcaria, fazendo mal para a saúde e acabando ainda, querendo acabar com a base da sociedade que chama-se família. Então, mais uma vez aqui, eu faço um alerta para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável pelo jovem, pelo adolescente. É importante, sim, você estar sempre atento, né? Você saber o que ele está fazendo nas redes sociais, como é que está a questão dele na escola, o que ele está fazendo na rua. Hoje não dá mais para fazer o que fazia 30, 40 anos atrás. No meu tempo você ficava ali o dia todo na rua, quando criança brincando, mas o pai dava um grito, você sabia que a criança estava ali na rua brincando. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia é um olho no gato e o outro no peixe. Então é importante, você que é pai, você que é mãe, fique atento e principalmente na escola. Principalmente na escola, sim. Porque não é de hoje que a gente vem falando também, as drogas já adentraram as escolas, não só escola pública, como escola particular também. Então é muito importante os pais saberem as companhias que os seus filhos estão diariamente. Muito importante. Você pai, você mãe, você é responsável pela educação do seu filho. 12h22. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o significado de uma amizade, meu amigo Júlio? Você, meu amigo Monteiro, que está recuperado agora. Semana passada o Vasco perdeu de 5-0, mas já recuperou essa semana, né, Júlio? O meu amigo Monteiro está feliz que o Vasco ganhou 2-1. Mas eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é o sentido real da palavra amigo? Amigo é aquele que dá um tapinha em você nas costas, te convida para tomar uma e depois fala mal de você. Esse é seu amigo? Ou o amigo é aquele que quando está com você, sem mais nem menos, tira a sua vida? Você sabia que um que dizia ser amigo do outro acabou tirando a vida desse cidadão com 10 facadas? Gabriela Moreno fez a reportagem, coloca aqui para mim. João Guilherme da Silva, de 52 anos, foi preso suspeito de ter matado Jackson Jorge da Silva a facadas na noite da última quarta-feira. O crime aconteceu em um apartamento onde a vítima morava, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, João Guilherme era o zelador do prédio. De acordo com a polícia, o próprio autor do crime, o João Guilherme, teria acionado a delegacia fingindo que encontrou o Jackson morto no apartamento. Após as investigações pelas câmeras de segurança, a polícia concluiu que o zelador é o suspeito do crime. Descobrimos que eles estavam bebendo desde cedo, né? Encontramos imagens, né, exatas ali, que um quarto era bem colado ao outro. João Guilherme foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Bem, rapaz, mas que onda, né? Mas, rapaz, quando a gente pensa que o amigo é aquele que ajuda o outro, principalmente na hora difícil, a gente vê que as coisas não são bem assim. Não adianta você querer, não adianta você querer enganar principalmente a justiça, principalmente a polícia. Eu falo, bora, meu querido, deixa eu ver. Eu vou focar aqui mesmo. Eu falo sempre que a polícia trabalha, inclusive, com investigação. Então a pessoa chega lá com aquele blá blá blá, com uma determinada conversa, a polícia diz, será que é isso mesmo? Porque a investigação da polícia é em várias linhas.
Tá, será que foi alguém que chegou aqui, foi um assalto, foi uma tentativa de assalto, tentativa de homicídio, foi um acerto de conta, o que será? E vão investigando. E aí não adiantou nada esse cidadão. Ele já confessou o crime, né? Parece que sim, né? Havia confessado já o crime. A gente vai falar mais sobre isso ainda aqui durante essa semana, porque é lamentável. Mas quando a gente pensa assim na amizade, né? Quando a gente pensa assim na amizade, hein, meu querido Sidney? Que amigo, tu quer esse amigo lá na tua casa, meu amigo? Deus que me livre. Olha, muito cuidado, a gente fala isso aqui diariamente, é importante mesmo. A gente tem que saber com quem a gente está andando. Você tem que saber que as suas amizades. É aquele amigo que convida você só para encher a cara, só para ir para o lado ruim da vida. Preste muita atenção, valorize mais a sua vida. Lamentável uma situação como essa. Olha, já são 12 horas e 28 minutos. Testemunhas de defesa escolhidas por Mohamed Mustafa, médico apontado aí como líder de esquema criminoso para desviar verbas da saúde pública do Amazonas, estiveram presentes para depor em audiência da Operação Maus Caminhos, realizada na última sexta-feira, na 4ª Vara Criminal. De quem é a reportagem? A Gabriela Moreno trabalhou bastante esse fim de semana, hein? Coloca na tela aqui para mim, Gabriela. A audiência foi marcada na sede da Justiça Federal. O ex-secretário da Secretaria Estadual de Saúde, Suzan Pedro Elias, estava entre as testemunhas de defesa de Mohamed Mustafa, apontado como líder do esquema criminoso para desviar verbas da saúde pública do Amazonas. Testemunhas de defesa de Priscila Marcolino Coutinho, que também é acusada no processo, também já foram ouvidas. Priscila é cunhada de Mohamed Mustafa. Ao todo, 16 pessoas são acusadas de integrar a organização criminosa que teria desviado mais de 100 milhões de reais da saúde do Estado. De acordo com as investigações, o grupo utilizava um instituto que administrava unidades de saúde no Estado para viabilizar os procedimentos ilícitos. A denúncia contém 155 páginas, onde foram anexados diversos documentos. Em outras audiências, testemunhas de acusação reforçaram a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Amazonas sobre o desvio de dinheiro da saúde, que era utilizado inclusive na aquisição de bens de alto padrão, segundo a investigação. Olha, milhões e milhões desviados da saúde pública no estado do Amazonas. Quando a gente pensa que as coisas podem melhorar, aí vem notícias como essa, né? Essa aí já é uma história antiga, inclusive dos Maus Caminhos, você tá vendo aí. Aí ele tá na festa, tá curtindo, e ele era conhecido como os playboy, né? O rei do camarote. O rei do camarote, esnobando aí nas festas, enquanto isso a saúde pública na UTI, essa aqui é a grande verdade, sabe? E outra coisa, né? Ele tá preso, né, se me falha a memória, mas tá comendo as custas de quem? Do povo, né? Como se não fosse o bastante aí o que ele já fez. Agora é o seguinte, pessoal, é muito importante também a gente falar aqui que a justiça está fazendo a parte dela. Eu espero, sinceramente, que esse caso não demore muito, essa que é a grande verdade. A população, não só do Amazonas, a população brasileira, ela está carente de justiça. Mas escute bem o que eu estou falando, carente de justiça. Sabe, a gente acredita, como brasileiro, a gente acredita ainda no que esse país tenha jeito. A gente não pode desistir nunca por ser brasileiro. Mas é cada ação que vem acontecendo no dia a dia, não só no nosso estado, mas no país todo, que fica deixando o cidadão meio cabreiro, meio pé atrás. Sabe, a gente precisa realmente que a justiça se faça justiça. E que isso aí tudo aí seja apurado e que logo, logo a gente tenha aí uma decisão. Essa que é a grande verdade, uma decisão da justiça. Agora você vê só, né? Enquanto a justiça aí a gente vê desvio de milhões e milhões, tem muitas empresas aí terceirizadas, funcionários da saúde em empresas terceirizadas que vão cruzar os braços, hein? Já fiquei sabendo disso aí, por quê? 3, 4, 5 meses sem receber. Aí fica difícil. Eu faço uma pergunta para você que é empresário, para você que tem empresas e mais empresas que não está pagando o seu salário, e principalmente o pessoal da área da saúde. Me responde aí, você consegue ficar um dia sem comer? 2, 3, um mês, 2, 3 meses? Tá difícil. A gente precisa encontrar uma saída. Tá muito difícil. Do jeito que dá, o país não aguenta.
Olha, são 12 horas e 32 minutos, eu vou intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto, continue com a gente. Aqui com o programa Exija Seus Direitos, meu muito obrigado para você que está em casa, para você que está conosco já desde o início do programa. Mais uma vez, lembrando a todos que, Sabadini, liguei agora a TV, perdi a primeira parte do programa Exija Seus Direitos. Não se preocupe, é só você ir logo mais no YouTube, lá, youtube.com/Band Amazonas, você vai poder ver, rever, assistir, comentar, compartilhar, tudo que aconteceu aqui já no primeiro bloco, toda a programação, não só, né, do Exija Seu Direito, mas também como a programação aqui total da emissora mais popular do nosso querido estado. Muito obrigado você no interior, mais de 23 municípios nesse exato momento assistindo a gente, isso com o link direto aqui da Band, fora as cidades e comunidades, próximas a essas que também recebem aí o sinal do programa Exija Seus Direitos. Olha, tem muitas comunidades aí, graças a Deus, mas muitas comunidades mesmo, que recebem também o sinal através de cidades próximas ali, e a gente fica muito feliz porque a gente recebe, né, esse feedback de comunidades que a gente nem imaginava. Então, muito obrigado mesmo, e você diariamente nos ajuda aqui a fazer o programa Exija Seus Direitos. Olha, são 12 horas e 35 minutos. A Federação dos Pescadores do Amazonas explicou em coletiva de imprensa na manhã da última sexta-feira como será feita a administração do terminal pesqueiro de Manaus pela entidade que representa os pescadores profissionais no estado. O impasse sobre a administração do terminal pesqueiro chegou ao fim na semana passada, depois de uma reunião de mais de 3 horas em Brasília entre a Confederação Nacional dos Pescadores e representantes do Ministério do Desenvolvimento e Comércio. A reportagem é da Flávia Moura, né? A Flávia Moura tem os detalhes pra gente. Coloca aqui na tela. Após um impasse de quase 10 anos, o terminal pesqueiro de Manaus agora terá a administração da Federação dos Pescadores do Amazonas e não mais da Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira, o presidente da FEPESC esclareceu detalhes da prioridade para o terminal a partir de agora. A primeira parte que a gente tem que fazer é dar a dinâmica para que o peixe possa chegar com qualidade nas feiras de mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós iremos, a partir de 2018, buscar as parcerias, tanto as parcerias públicas como as parcerias privadas, e já indicativo. O terminal pesqueiro custou cerca de 20 milhões de reais. A obra chegou a ser embargada pela Justiça por falta de definição sobre a posse do terreno. Ainda de acordo com Valzenir Falcão, serão necessários aproximadamente 12 milhões de reais para concluir as obras corretivas. O ano passado eu busquei com o relator da União recursos da ordem de 12 milhões de reais, exatamente para concluir as obras do terminal pesqueiro. Nós iremos insistir nas emendas dos parlamentares do próximo ano para que se coloque uma, 2, 3 emendas e que seja... Nós estimamos em 12 milhões, mas pode ser mais, como pode ser menos. Isso precisa de todo um projeto. O projeto de gestão será elaborado nos próximos dias e será apresentado mostrando as necessidades do terminal, que hoje é usado por pescadores e vendedores mesmo sem abertura oficial. A estrutura deficiente mostra um desperdício de dinheiro público. As ferragens com o tempo já mostram desgaste. Nesse espaço deveriam funcionar câmaras frigoríficas. O cenário é abandono total. A coisa está entregue hoje ao abandono. Não tem um porto realmente oficial para fazer essa situação. O peixe começa a ser desembarcado, repito mais uma vez, lá do Puraquequara até o porto da Marina do Davi, lá no Tarumã. Uma falta de zelo. Olha, a revolta aí desse cidadão, ela é extremamente louvável. Não é de hoje aqui que a gente vem falando sobre essa questão desse porto pesqueiro aí. A grande verdade é que essa questão de política, às vezes, em vez de ajudar, a política foi feita para tentar ajudar a sociedade, mas infelizmente parece-me que a política no Brasil só consegue complicar mais a vida do cidadão. Foram gastos milhões e milhões dessa obra aí, milhões e milhões. E aí, por questões de briga política de A e B, não se entregava o estabelecimento para que a população, o trabalhador ali da pesca, pudesse trabalhar e trazer o seu sustento diariamente. Essa que é a grande verdade. Não é de hoje que eu venho falando aqui que político tem que parar com esse negócio de oposição e situação. Político tem que ser cidadão. Político tem que trabalhar para o povo. E é preciso que a sociedade também entenda que político nada mais é do que um servidor do cidadão. O político ele é nosso empregado, não é o contrário não.
Infelizmente, a população parece que fica mendigando. Está errado isso daí. A gente não tem que mendigar quanto cidadão, na qualidade de cidadão, a gente não tem que ficar mendigando nada, não, do poder público. A gente tem que exigir. E é por isso que a gente está aqui diariamente exigindo os nossos direitos. Olha, inclusive esse terminal pesqueiro aí, nós falamos aqui, acho que umas 2 semanas atrás, eu me recordo muito bem, foi feita até audiência pública aí, porque lá estava servindo, estava abandonado, estava servindo para uso de drogas, muita gente ia lá para usar drogas, estava sendo usado, inclusive também, para prostituição, menores de idade estavam indo para lá também, para trabalhar na prostituição ali, que é um lugar escondido, aquela coisa toda. Então, menos mal, né? Isso aí tem que ser serviço. Você vê, olha o estado disso daí. Deixa as imagens mesmo lá, Monteiro. Pode deixar as imagens um pouco mais lá para o pessoal ver, o cidadão ver o dinheiro, nosso dinheiro, como é que estava sendo estragado. Então, que esse pessoal aí da pesca, que ele vai assumir agora, e eles consigam também, rapidamente, né, fazer ali a manutenção que precisa ser feita para colocar esse lugar para trabalhar, porque aí o peixe, ele vai chegar com mais segurança ali, ou seja, vai ter câmaras, é o que a gente espera também, câmaras frigoríficas, e que ele possa, inclusive, ser vendido mais barato para o cidadão. E tudo isso é feito para poder facilitar a vida do profissional da pesca e para que o cidadão, que é o cliente, o consumidor do peixe, possa ter um peixe de qualidade mais barato. Mas aí parece que as pessoas não queriam isso, né? Então, menos mal, né? Vamos ver, eu espero que, sinceramente, essa novela aí termine em definitivo. Bom, olha, faltam 13 minutinhos já, é isso? Não, 17, né? 17 minutinhos para as 13 horas. Deixa eu trazer aqui uma matéria muito legal para vocês. Foi uma ação que teve a participação de médicos estrangeiros, a maioria americanas. Ela foi realizada semana passada em Manaus e ofereceu, é claro, importantes serviços de saúde gratuitos para pessoas carentes. Foi intitulado o quê? Sexta-feira, não é isso? Foi no último dia das... sexta-feira agora foi o último dia das atividades, onde cerca de 1.500 pessoas foram atendidas. A Flávia Moura tem a reportagem. Coloca para mim aqui, meu querido. O atendimento era feito assim, em uma mesa, um profissional da saúde e o intérprete. O que Dona Cleide falava era traduzido para o inglês. Eu fiz uma cirurgia, vai fazer 2 meses, daqui a 9 dias. Pedra na vesícula. She had gallbladder surgery, she had a stone. A oferta de serviços de saúde gratuitos foi aprovada pelos pacientes. Foi muito bom, graças a Deus, foi ótimo, melhor do que no hospital, né? Porque pelo menos foi rápido, cheguei, era 8 horas, aliás, agora já é 10 e pouco, né? Quase 11 horas e foi já atendida, né? Cerca de 1.500 pessoas foram atendidas durante a ação com atendimento médico e odontológico realizada esta semana na capital. Pessoas de todas as idades puderam se consultar com um profissional habilitado. A reclamação de seu Edenilson era de fortes dores na coluna, que ele sente com frequência. Muito bom. Massagem que eu estava sentindo uma dor na coluna, na costa, fiz a massagem boa. Deu para relaxar? Com certeza. 30 médicos estrangeiros, a maioria americanos, fizeram atendimentos gratuitos à população da comunidade Santa Inês, zona leste de Manaus. Serviços de exames de sangue e distribuição de medicamentos foram feitos durante o Hand of Hope. Nós temos uma triagem feita por enfermeiros. Logo após nós temos os médicos, são clínicos gerais, eles têm as suas especialidades, mas o atendimento aqui é clínico geral. E temos também um médico da coluna. Temos 2 dentistas e temos a equipe de oração. Aqui tudo gratuito, né? Os médicos são americanos, então nós contamos também com voluntariado de tradutores. A Polícia Civil tem nos ajudado, voluntários da igreja, voluntários da comunidade também. E a gente tem alcançado aí por dia mais de 350 pessoas por dia. Então, foram 5 dias e está ultrapassando aí cerca de 1.500 pessoas atendidas. Ao todo, 25 policiais civis também participaram da ação como intérpretes dos profissionais da saúde de vários países. Nós oferecemos um curso de inglês para os servidores da Polícia Civil, visando atender a comunidade como um todo. Atender o estrangeiro que vem para o nosso estado e precisa de um intérprete, mas também para a situação de saúde e cidadania, no caso que nós estamos tendo aqui. Olha, muito boa essa ação, viu? A gente parabeniza. Eu sempre falo aqui no programa que a gente precisa, a sociedade como um todo, ela precisa se unir e precisa ser mais solidária um com o outro. Essa que é a grande verdade.
Porque tá complicado, né? O cidadão, ele vai no posto de saúde, não encontra medicação, ele vai no hospital, tá difícil de ser atendido, aí funcionários da saúde, principalmente terceirizado, passam 3, 4, 5 meses que não recebe, aí não atende direito, aí o cidadão é quem acaba se ferrando. E aí quando tem ações como essa, principalmente pessoas preocupadas e vêm de fora e recebe, né, e é bem recebido por entidades como você viu aí, a própria polícia, igrejas, instituições em geral e principalmente organizações não governamentais que se unem para poder fazer algo pela sociedade. Então a gente tem que agradecer muito ações como essa e que não seja, e que não fique por aí. A gente torce, na verdade, que parcerias como essa elas continuem e que possam crescer mais ainda, e não só a capital, mas que o interior do estado também possa ter esse acesso, viu? Porque a gente anda pelo interior do estado, a gente vê muita tristeza, essa que é a grande verdade. Desses tantos 61 municípios que nós temos aí, 62 com a capital, que forma o estado do Amazonas, desses 61, tirando os municípios mais próximos aqui à capital, quando a gente vai mais para longe ali, subindo as calhas dos rios ali, a gente vê muita, mas muita dificuldade da população, muita tristeza. Não é só a questão da falta da oportunidade do trabalho, do emprego, mas também os atendimentos básicos, como saúde e educação, ficam muito a desejar. A gente precisa melhorar essa situação. Olha, deixa eu chamar daqui mesmo, porque é algo já aproveitando que eu estou falando aqui do interior do estado. Após o Rio Negro atingir aí a cota de emergência de 29 metros no último fim de semana, atualmente as águas escuras estão baixando aí alguns centímetros. Aí a gente faz uma pergunta, mas seria o fim, né, da cheia no Rio Negro? Pois é. Mas enquanto as águas não baixam pelo menos aí 1 metro, né, para que as pessoas do interior possam respirar um pouco mais, os moradores também aqui, de áreas alagadas da capital continuam enfrentando transtornos. O Oreste Litaif fez a matéria. Coloca pra gente aqui, Monteiro. Todos os anos é o mesmo drama vivido por Dona Iracema dos Santos, de 66 anos. A aposentada mora há 46 anos nesse endereço, que mais parece um lugar abandonado. O cenário fica desse jeito toda vez que as águas do Rio Negro sobem. E não é apenas o risco de contrair doenças que preocupa esta aposentada. Com o aparecimento de animais que rondam a casa, o medo só aumenta. Ninguém pode botar o pé dentro d'água, porque estão tudo por aí. Tem jacaré, tem cobra, tem mucura, tem rato, tem tudo que não presta aqui. São visíveis os transtornos causados pela enchente, principalmente nos bairros próximos à orla de Manaus. Transitar nesses locais somente por cima de pontes improvisadas. No dia 4 de junho, o Rio Negro atingiu a maior cota registrada esse ano. O nível da água chegou a 29 metros cravados. Apesar de todo o transtorno e a preocupação com a subida das águas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro já começou a dar sinais de vazante. Nos últimos 3 dias, o volume de água na orla de Manaus diminuiu 4 centímetros. Para os especialistas, pode ser apenas o repiquete, que é quando o rio começa a descer e depois volta a subir, ou pode mesmo ser o início da estiagem na região. Que a gente está monitorando, que de repente ela pode subir e pode passar da cota de 29. Mas a tendência, pela experiência e pelos órgãos oficiais, é que dê início a vazante. Então aí não tem como decretar a situação de emergência, que é na cota de 29 metros. O Rio Solimões também já começou o período de vazante. Apesar disso, 39 municípios continuam em situação de emergência em todo o Amazonas. Mais de 60 mil famílias foram afetadas pela enchente em todo o estado. Olha, que seja realmente o fim, né? Que o rio comece a baixar, porque a nossa cabocada aí, os nossos amigos do interior realmente estão passando por grandes dificuldades. E a Defesa Civil, tanto dos municípios como também a Defesa Civil do Estado, está fazendo o seu possível, e a gente está aqui também para dar crédito a esse pessoal. Olha, já faltam 10 minutinhos aí para as 13 horas. Antes de terminar o programa, mais uma vez, vamos ver o que é destaque. Logo mais, você vai assistir às 10 para as 7, aqui no nosso Band Cidade Jornalismo de Qualidade. Eu já vou trazer aqui alguns destaques, hein, que você vai poder assistir logo mais. Um jovem de 23 anos, em uma BMW, atropelou e matou o mototaxista na noite de ontem, na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, o jovem vinha em alta velocidade quando colidiu com 3 veículos em uma
motocicleta. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Tem mais destaques, hein? Até o dia 14 de junho, Manaus recebe pesquisadores de mais de 30 países para uma conferência sobre malária. O encontro reúne pesquisadores renomados com um propósito comum, é claro, do entendimento da malária, que é uma doença tropical que preocupa muito. Tem mais, hein? O Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público, realizam durante essa semana a segunda edição nacional de aprendizagem, promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Portanto, os detalhes dessas e outras você vai conferir logo mais, tá bom? Às 10 para as 7 no nosso Band Cidade. E eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua audiência. Fiquem todos com Deus, um excelente início de semana. E amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estou de volta em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Um abraço e até lá.